pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula da hematologia. Então, hoje vamos falar de mais uma anemia, a anemia falciforme. E já indo para o ponto, o que seria essa anemia falciforme? Basicamente, ela ocorre por uma ação anômala. Como assim? Existe uma troca do ácido glutâmico pela valina nas cadeias betas de globina. E essa troca levaria basicamente a uma formação maior de um tipo de hemoglobina, que seria a hemoglobina S. Então, em resumo, para não confundir e a gente já memorizar, o que levaria a essa anemia falciforme seria a troca do ácido glutâmico pela valina nas cadeias betas de globina, que levaria a maior formação da hemoglobina S. Tranquilo? Agora já falando de algumas características dessa anemia falciforme. Primeiro, a hemácia. Como ela seria? Ela teria um formato diferenciado. Ela vai apresentar um formato de foice. E isso é um grande problema. Por quê? Porque esse formato de foice deixa ela um pouco mais suscetível à hemólise, principalmente quando existem obstáculos mecânicos. E isso, já que existe hemólise, ela é mais suscetível à hemólise, pode ocorrer também a vaso-oclusão, que é um grande problema que vamos ver mais à frente o que ele vai ocasionar. Agora, existe uma vantagem, se assim a gente pode dizer, desse tipo de anemia falciforme, que seria uma certa resistência frente à malária. E como ocorre isso? Como falei, as hemácias das pessoas com essa anemia falciforme têm um formato de foice e ela é o quê? Mais suscetível à hemólise, à destruição. Qualquer coisa estressante, qualquer barreira mecânica, ela fala, não aguento mais, eu vou me destruir, e se destrói, sofre hemólise. E o que tem a ver isso com a malária? A malária, claramente, o parasita dessa malária, ela vai tentar colonizar essa hemácia. Porém, como ela é mais fácil de se destruir, sofrer hemólise, ela vai falar, opa, malária, puf! Opa, malária, puf! Então ela se destrói, ela não aguenta uma ação externa, ainda mais de um parasita. Então ela sofre hemólise e a malária faz o quê? Agora, onde eu vou habitar? Né? A malária não vai ter onde colonizar. E aí é uma certa forma desse tipo de anemia falciforme de ser resistente. Ou seja, se o parasita entra nessa hemácia e ela se destrói, o parasita não vai ter onde colonizar. Tranquilo? Agora já indo para o quadro clínico. Aí que vem a coisa ruim. O quadro clínico ele pode começar até mesmo em crianças a partir de 3 anos de idade. Isso com uma famosa síndrome, a síndrome de mão-pé. Essas crianças na síndrome de mão-pé, elas vão apresentar as mãozinhas ali inchadas com muitas dores. Porém, isso ocorre em crianças muito pequenas, onde os ossos não estão calcificados. Já em crianças que estão mais desenvolvidas, já estão ali com os ossos calcificados, elas sofrem com outro problema, que seria a isquemia intramedular. E isso ocorre principalmente nos ossos longos. Outro tipo de problema também que pode ocorrer por causa dessa anemia falciforme é que, como já falamos, a hemácia ela é o que? Em formato de foice, e por isso ela é mais suscetível a quê? A hemólise. Então essa hemácia, ela vai passar lá pelo baço e ela vai o quê? Vai fazer hemólise quando se encontrar com os vasos sanguíneos nesse baço, quando passar pelas fenestrações. Isso levará a um grande problema, que é a isquemia desse baço, que pode levar até a autoesplenectomia. Então, até crianças com 5 anos de idade, com anemia falciforme, podem já nem ter o baço mais. E isso é um grande problema. Por quê? Como vimos lá nas playlists, nas aulas do sistema imunológico, o baço é de extrema importância para a defesa do corpo, ali para a ação do sistema imunológico. E ele defende principalmente frente a quem?
os micro-organismos encapsulados. Então, uma pessoa sem baço, ela vai estar o quê? Mais suscetível à invasão desse tipo de micro-organismo, desse tipo de bactéria, que é do tipo encapsulado. Tranquilo? Agora, poderíamos citar outros problemas. E o principal problema e o pior é a síndrome torácica. Por que eu falei que ela é a pior? Porque é a que mais causa morte nesse tipo de anemia, anemia falciforme. E como ocorre isso? Isso ocorre porque essas hemácias anômalas em formato de foice vão se chocar aonde? Lá nos pulmões. Isso levaria a graves problemas pulmonares. E o quadro clínico desse paciente com síndrome torácica seria fortes dores torácicas, altas febres, também tosse e até mesmo secreções purulentas, que é um grande problema. E qual seria o tratamento para esse paciente de emergência? Seria o suporte ventilatório, além de um tratamento com antibióticos, terapias empíricos, e em casos mais extremos se deve fazer claramente uma transfusão de hemácias, mas isso, como falei, em ocasiões mais extremas. E não termina por aí, ainda existe outros problemas ocasionados, outros quadros clínicos nessa anemia falciforme, como por exemplo, as crises abdominais, onde essas hemácias vão estar causando problemas lá no mesentério, nos intestinos, podendo levar a uma isquemia mesentérica. Também pode ocasionar problemas no encéfalo, com acidente vascular encefálico e até mesmo levar a hemorragias, que é um grande problema. Outro problema, um quadro clínico por causa dessa anemia falciforme, pode ser isquemias renais ou isquemias renais crônicas, além do priapismo. Agora você se pergunta como eu posso diagnosticar esse tipo de anemia falciforme. Claro, todos esses quadros clínicos que falamos podem apontar para uma direção. Agora existe uma forma de diagnosticar. Como eu falei para vocês lá no início, o paciente com anemia falciforme apresenta grande quantidade de quê? De hemoglobina S. Então, se eu faço uma eletroforese desse sangue, eu vou perceber que mais de 85% vai ser hemoglobina S. Outro ponto que pode ajudar no diagnóstico é o que? Como falamos, um paciente com anemia falciforme vai sofrer grandes pressões, isquemias nesse baço. Então, provavelmente, ele pode não ter mais o baço. E qual seria uma ponte para isso? Os pacientes que não têm o baço, eles apresentam um corpúsculo em sua hemácia, que seria o quê? O corpúsculo de Ohlen-Joyle. Esse nome aí que eu falei um pouco diferente. Ohlen-Joyle, que seriam como pontinhos vermelhos nessas hemácias. Então, seria uma forma de diagnosticar um paciente sem o baço. E o tratamento? O tratamento seria hidratação, mas claramente não se deve hidratar em excesso esse paciente, já para não sobrecarregar esse baço que já está sofrendo com constantes isquemias. Também o suporte ventilatório é de extrema importância e uma transfusão sanguínea em casos aí mais extremos. Então, pessoal, com isso fizemos um pequeno resumo sobre a anemia falciforme. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu joinha e se inscreve no canal. E vamos continuar o nosso estudo. Valeu?